As pessoas às vezes perguntam por que nós fomos criados, né? Por que existe a humanidade? Por que o mundo existe? Por que nós nascemos? Qual é o propósito da vida, né? E por que acontecem tantas coisas ao nosso redor que às vezes nós não entendemos ou não concordamos? Eu já vi muita gente dizer que a vida foi feita para ser aproveitada ao máximo, porque o nosso tempo aqui na Terra é curto. E nós devemos buscar nos divertir, explorar os prazeres da vida e aproveitar o melhor que pudermos enquanto estamos vivos, né? Bom, não deixa de ser verdade isso de certa forma, mas não como a maioria das pessoas pensa. A nossa vida, tudo o que há nessa terra, seja a fauna, a flora, a humanidade, o universo inteiro foi feito para a glória de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36 é dito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus, tudo existe por meio de Deus e para Deus, para que ele seja glorificado. Em Salmos 19:1 é dito que o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Em Isaías 61, versículo 3, na segunda parte do versículo, é dito: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E em 1 Coríntios 10, 31, é dito: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida aqui na Terra. Com isso, nós podemos entender que nós não fomos feitos para buscar os nossos próprios prazeres, a nossa própria satisfação do nosso entendimento. Nós somos feitos para aprender a vontade de Deus e cumpri-la, e anunciá-la para que as outras pessoas também a aprendam e também a cumpram. Deus não nos criou para nós desperdiçarmos a nossa vida com prazeres mundanos, passageiros, buscando coisas que não nos levarão a nada, como riquezas, satisfação pessoal, até de forma egoísta, né? Isso não quer dizer que nós não seremos felizes. De fato, glorificar a Deus requer renúncia. Requer que a gente entenda que nós vamos ter que deixar muitas coisas de lado para seguir esse caminho. Mas Deus tem sim para nós paz. Deus tem sim felicidade para nós. Deus tem bênçãos para nós. A Bíblia também nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus tem sim coisas para nos acrescentar. Ele vai cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas necessidades. Ele não vai nos deixar que nada nos falte. Então sim, teremos felicidade nele, teremos alegria nele, teremos paz nele. Mas o nosso foco não deve ser buscar essas coisas de acordo com o mundo, e sim de acordo com a vontade de Deus. E o que significa glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus significa basicamente fazer as coisas de modo a honrá-lo, a agradá-lo, a louvá-lo. Porque as nossas ações, a nossa maneira de viver, vai refletir também a vontade de Deus, vai refletir também o amor de Deus. Se nós seguirmos os ensinamentos dele, se nós seguirmos a vontade dele em todas as áreas da nossa vida e anunciarmos isso para as pessoas, o nosso modo de vida vai demonstrar o amor dele, vai fazer com que as outras pessoas prestem atenção nele, que nós possamos ser sempre honestos em tudo que fizermos, que nós possamos buscar sempre o amor ao próximo, que nós possamos buscar sempre a orientação de Deus sobre o que Ele quer em cada área da nossa vida,
que nós possamos usar as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos recursos para anunciar a palavra dele para as pessoas. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu recursos, quer sejam recursos materiais, financeiros ou o que for. Deus nos deu uma sexualidade, Deus nos deu sonhos, Deus nos deu desejos, Deus nos deu necessidades e Deus nos deu inúmeras bênçãos e continua a nos dar inúmeras bênçãos. E o propósito de todas essas coisas é que elas sejam usadas para agradar a Ele, para louvar a Ele, e não para que essas coisas sejam desperdiçadas, sendo usadas de qualquer forma. Que nós possamos viver nosso dia a dia no trabalho, na escola, na faculdade, diferente do que vivem as pessoas do mundo. Que o nosso namoro e o nosso casamento sejam diferentes de como são os namoros e os casamentos do mundo, em que as pessoas buscam o prazer primeiro, a própria satisfação pessoal acima do próximo, em que as pessoas agem de maneira precoce, tentando adiantar coisas que têm o seu momento certo para acontecer e que têm um propósito. Que todas as nossas ações, em qualquer área da nossa vida, a maneira como nós escolhemos as coisas, possa mostrar para as pessoas como um cristão deve agir. E a forma mais objetiva e mais simples de fazermos isso é mirarmos na pessoa de Cristo. É ver como Cristo pensou, é ver como Cristo agiu, é tentar ser imitadores de Cristo. A pergunta que a gente deve fazer não é por que fomos criados, e sim se a nossa vida está de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que agrada a Ele e que anuncia o amor e a vontade dele para as outras pessoas.